Nesse tutorial vou mostrar para vocês como fazer um carrossel com 4 ideias para atrair clientes para a barbearia usando o Chat GPT e o Photoshop. Então antes de começar já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para mais tutoriais como esse. Então sem mais delongas vamos começar esse tutorial. Então vamos lá. Aqui na tela do computador a gente vai criar. Vamos aqui web, ou então a gente vem aqui largura 1080. Então, como é um carrossel, eu tenho que ter 6 imagens com 1080 de largura. Então eu coloco 1080 vezes 6. Na altura eu também vou colocar aqui 1080. Resolução coloco em 300 dpi, mas se seu computador for mais baixo, mais básico, né? Você pode colocar 150 ou até mesmo 72 mesmo. Que perfil de cor, como eu estou fazendo para o Instagram, para redes sociais, então a gente vai trabalhar com sRGB. Feito isso, clica em criar. E aqui tá essa prancheta com essa área de trabalho alongada aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vem aqui em visualizar, novo layout de guias e colocar aqui em colunas, colocar 6. Aí a gente vai ter uma ideia aqui que tem 6 colunas aqui e são as 6 imagens que vão ser repartidas para formar o carrossel lá no Instagram depois no final da arte. Então bora lá. Aqui eu coloco margens, eu posso colocar 50. 50 fica muito pouco aqui onde eu posso ver, então eu coloco 100. Então aqui eu dou um OK. Pronto, em cada parte aqui ficou a área para mim trabalhar. Aqui eu vou trabalhar dentro desse quadrado, que eu vou trabalhar com as margens. Então bora lá. A gente vai primeiramente fazer, clica em cor sólida, aplica uma cor base aqui. Eu vou estar aplicando essa cor 41, 39, 39. Dou um OK. Então aqui eu vou criar outras camadas aqui com o texto, alinhando aqui dentro de cada quadrado. Então bora lá. Eu já fiz aqui as perguntas aqui ao Chat GPT. Então aqui, ó, 4 dicas para trazer clientes para a sua barbearia. Então vamos lá. Ele escreveu aqui para mim todas as 4 dicas. E aqui eu só vou copiar e colar lá na arte, né? Na nossa arte, para ir para o Instagram. Então o ChatGPT ele fez 80% do trabalho aqui. Eu não vou estar precisando pesquisar em vários sites, em vários blogs, né? Pela internet. Eu apenas digito lá no chat e ele me dá a resposta. Então aqui vamos lá. A gente vai clicar em texto. Vai digitar nosso primeiro texto aqui, né? Eu pretendo fazer diferente. Vamos fazer diferente aqui. Vamos criar uma caixa de texto aqui dentro daqui nosso quadrado. Então vamos diminuir aqui. Está muito grande isso. Começar com 12. Depois a gente vê o que a gente faz. Vamos lá. Então a gente vai colocar aqui 4 formas. Como eu escrevi lá no Chat GPT. Aqui, ó. 4 dicas para trazer clientes para sua barbearia. Então vamos lá.
Então aqui, depois de escrever, eu dou um ESC. Aqui você está vendo que ficou muito espaçado, então a gente vem aqui em propriedades. O espaçamento aqui está muito largo, a gente vai diminuir isso. Pode colocar em 12 aqui, para ele aparecer logo tudo. E agora a gente vai configurar esse texto para ele ficar bonitinho aqui nessa área. A gente vai dar aqui um Ctrl T. Vamos diminuir aqui essa caixa de texto. Vamos aumentar aqui o texto, né? Diminui aqui. Para diminuir aqui, você clica em T do texto, clica na caixa de diálogo aqui e diminui, porque aí você vai ter ela do tamanho exato para fazer aqui a edição correta. Depois de feito isso, clica aqui em selecionar, Ctrl T de novo e agora você vai poder puxar só o texto que você quer. Então aí procura centralizar aqui. Pronto, dá o OK. Então aí agora eu vou dar uns efeitos aqui nesse texto para ele não ficar assim, né? A gente vem aqui, clica 2 vezes na camada do texto. E a gente vai aqui colocar uma sombra projetada. Dá 2 cliques aqui em sombra projetada, aí você vai colocar aqui modo de mesclagem, multiplicação, para virar uma sombra. Opacidade de 58, para não ficar tão forte assim. Entre 50 e 58. Distância 32, o ângulo 90, expansão em 17, o tamanho 21. O ruído aqui vai ser por sua conta. Você pode deixar com mais ruído, com menos ruído. Eu pretendo deixar com 5 de ruído aqui, para ficar mais ou menos aqui. Então aqui a gente pode dar um chanfre, para ele ficar assim com esse efeito diferente, né? Um efeito quase 3D. Também a gente pode dar dois cliques aqui no chanfre. Em vez de ter um chanfre externo e o chanfre interno, para textos é melhor o chanfre interno. Coloca aqui técnica suave, profundidade 188, direção acima, tamanho 5, suavização 3. O ângulo em 90 também. Aqui é a luz, você pode mudar a luz aqui. Geralmente eu deixo em 90, que depois a gente vai fazer uma iluminação geral aqui, colocar um efeito. Mais ou menos assim. Opacidade em 73, modo de sombra multiplicação também. Aqui você pode diminuir e aumentar, né? Vai só aumentar um pouquinho a sombra da letra. Você pode também aqui colocar sobreposição degradê. Aí a gente vai escolher o degradê. Geralmente o degradê aqui está para o lado, a gente vai colocar ele para baixo. Então a gente vem aqui 2 cliques em sobreposição de degradê. Vamos dar 2 cliques em degradê. Então aqui a gente escolhe o nível do degradê aqui e de que lado ele vem. Vou deixar um degradê bem suave aqui. Deixa eu voltar com outro ponto.
deixar esse lado mais claro um pouquinho. Então eu posso inverter aqui. Aqui eu posso dar OK. Nesse ângulo aqui do degradê eu vou alterar. Vou colocar ele ao contrário, recebendo luz de cima para baixo. Aqui na opacidade eu vou diminuir um pouco, levemente uma luz aqui de cima para baixo. Modo de mesclagem eu posso colocar em multiplicação, não vai dar tanto destaque, né? Então posso colocar em clarear. Por enquanto eu vou deixar assim e dar um OK. Então vamos para o próximo quadro. Nesse quadro aqui eu posso dar um Ctrl G. Nesse nome aqui eu posso colocar tela 1, que aí eu vou saber que é a primeira tela. Então aqui eu coloco o texto, vou colocar um nova grade. E aí eu posso excluir isso aqui. E eu vou agora lá no ChatGPT e vou aqui copiar a primeira dica que ele me deu. Aperto copiar. Volto aqui no Photoshop, colo. E aqui já está aqui tudo que ele me deu, né? E eu vou colocar aqui esse marketing nas redes sociais em cima. Então eu sublimo ele aqui, dou um Ctrl C, apago ele. Deixo esse aqui. Adiciono outra caixa de texto. Deleto. E colo. Ou então você não precisa nem deletar, é só colar mesmo por cima. Aqui eu vou precisar de um destaque aqui, né? Nessas duas fontes, né? Então aqui eu marco. Vamos aqui em propriedade, em bold eu vou colocar light. E na cor eu vou colocar quase um branco. Então eu dou OK. Pronto, e agora fiquei com esse destaque aqui de uma para outra. Aqui eu posso arrastar um pouquinho para baixo e depois a gente vai alinhar tudo. Essas redes sociais eu posso dar uma aumentada nele. Ou dar simplesmente uma puxada. Assim. E depois a gente vai alinhar tudo. Primeiro a gente vai montando quadro por quadro. Se ficou muito grande aqui, depois a gente vai mudar. Então a gente vai lá no site GPT, copia a segunda dica. Vem aqui, ferramenta de texto. Cria um quadro de texto. Colar. Aqui ficou muito grande. Vamos diminuir um pouquinho esse quadro. Dá um OK. Vamos vir aqui. Descer um pouquinho e já deixar mais ou menos alinhado. Bold ou light de amarelo. Posso colocar branco. Ou então vir aqui pegar mais ou menos aqui, não foi? Dá um OK. E aqui, ofereça promoções e descontos, eu vou colocar aqui em destaque, que nem o marketing nas redes sociais. Então eu clico 2 vezes, copio, deleto,
Se ficou os dois pontos aqui, eu deleto os dois pontos. Crio outra caixa de texto. Colo. Dou um OK e agora eu vou configurar ela aqui para bold. E aqui eu volto, dou um Ctrl T e arrasto para baixo. Aqui no texto, diminuo a caixa de diálogo dela. Dou um OK, um ESC, um V. Puxo isso para baixo. Aqui eu também posso colocar um Ctrl T, esticar um pouquinho para cima. Para ficar mais ou menos do mesmo tamanho, já que aqui tem menos informação do que aqui. Então dou um OK. Puxo para o lado. Vamos lá para a próxima dica. Dica 3. Copio. Ferramenta texto. Caixa de diálogo. Colo. Diminui a caixa. Dou um OK. Copio essa parte. Ctrl C. Apago. OK. Texto. Caixa de diálogo. Colo. Exclude os pontos. Dou um OK. E agora eu vou configurar só aqui. Coloco em Segui, bold, cor amarela, dou um OK, Ctrl T, dou uma puxada, opa, é Shift, puxo só para baixo. Caixa de texto, diminui a caixa, para não ficar o traço indo lá para baixo. Nesse outro título aqui eu puxo para baixo, tentar deixar o mais alinhado possível. Então agora a gente vem para a próxima dica e para não ficar bagunçado aqui, a gente pode ir fazendo grupos aqui. Clica, marca os dois grupos, clica em um, aperta Shift, clica no outro, dá um Ctrl G, coloca a tela 2. Aqui no outro texto, você pode ver o que está escrito. Dá um Ctrl G, colocar tela 3. Então aí se você vier aqui na terceira tela, 1, 2, 3, você vai ver que vai estar aqui. E o texto vai estar fora do grupo, mas você pode clicar nele e arrastar para dentro do grupo. E agora todo o texto está na tela 3. Aqui, Shift, clica no outro,
Ctrl G, 2 cliques, escreve tela 4. Pronto. Temos 4 telas. Agora a gente vai montar a outra tela aqui. Mesmo passo. E a última dica, dica 4. Copiar. Ferramenta texto, caixa de texto. Colar. Aqui quando fica esse maisinho é porque faltou texto. Aqui a gente pode apagar, copiou demais lá do chat GPT. A gente pode diminuir essa caixa de texto. Aqui. Tá dizendo que tem mais texto. Eu acho que não. Então ele está muito largo também. Vamos diminuir aqui. Centralizar. Então eu quero tirar esse participações em eventos locais e deixar ele destacado. Clico. Copio. Deleto. Confirmo. Crio outra caixa de texto. Colo. Botão direito, colar. Dou um OK. Aqui eu deleto os 2 pontos. Venho aqui, coloco em bold, propriedades aqui. Se essa caixinha não estiver aparecendo para você, você pode vir aqui em janela aqui, propriedades, que ela vai aparecer. Coloco a cor para amarela, seguindo o mesmo padrão. Dou um Ctrl T, arrasto ela para baixo. Dou um OK. E aqui, mesma coisa, Shift, Ctrl G. Dou 2 cliques, ligeiro. Tela 5. Dou um OK. Aqui na tela 6, eu vou botar a finalização do carrossel, né? Então eu vou colocar: se curtiu o post, deixa seu gostei. Vamos aqui na ferramenta texto, criar uma caixa de diálogo. Diminui aqui a caixa. Dou um OK. Ferramenta. Clico em V. Alt. Puxo para baixo. Vou escrever aqui: curtiu o post, já deixa seu gostei. Tá um ponto de exclamação aqui para agilizar as coisas. Aqui em curtir o post, a gente vai colocar o mesmo destaque aqui nas cores amarela, dá um Ctrl T, mexer aqui na largura.
Já deixa seu gostei, a gente pode puxar ele um pouquinho para baixo, dar um Ctrl T, mexer na largura dele. Só vai ter essa informação aqui na última página. A gente pode dar uma enlarguecida. E eu vou colocar aqui embaixo a chamada para colocar assim: me segue para mais conteúdo. Exclamação. Dá um Ctrl T aqui, diminuir. Aqui fazer outro grupo, tela 6. Esse preenchimento aqui eu posso fazer o Ctrl G. Posso colocar fundo. E agora tá aqui, estamos aqui com todo o projeto, todo organizado. Aqui em pastas. Então, se eu quiser mexer na tela 1, eu sei que a tela 1 os arquivos estão aqui. E agora vamos incrementar aqui com imagens para ficar mais bonito aqui esse carrossel, né? Eu deixei uma pasta aqui com as imagens que eu vou utilizar aqui, algumas não. Então vamos começar aqui com esse penteado, né? Lembrando que todas essas imagens elas vão ficar de fundo, então elas vão ficar nessa pasta fundo aqui. Vou clicar e arrastar e depois organizar. Vamos jogar esse penteado aqui na pasta fundo, ver onde ele está. Aqui eu dou um Ctrl T. Ele já está na cor que eu quero. Posso centralizar ele aqui, mais ou menos aqui. Dar um OK. Eu posso vir para esse texto, dar um Ctrl T, diminuir um pouquinho ele aqui. Posso vir de novo para o penteado. Alt, duplico ele na mesma camada, dou um Ctrl T, aumento ele de tamanho, coloco ele aqui, dou um OK. Com ele selecionado aqui, eu venho aqui na camada, dou 2 cliques. Então aqui eu venho em sobreposição de cor, dou 2 cliques aqui. Seleciono o branco, né? Já está no branco automaticamente, ele já veio para onde eu quis. Dou um OK. Aqui no tipo de camada, eu posso colocar a superexposição de cor. Ele vai ficar desse jeito. Como toda arte teve sombra, então aqui nesse de baixo também vou colocar uma sombra projetada. 2 cliques na camada, sombra projetada. Como eu configurei toda a sombra aqui para o texto, a sombra já está salva aqui. Então automaticamente quando eu coloco sombra projetada, ela já aplica a sombra do jeito do texto. E é assim que eu quero mesmo. Então vou deixar assim. Agora no segundo quadro aqui, a gente pode colocar as sombras aqui no texto. Vamos fechar esse fundo para não ficar muito grande e vamos aqui na tela.
Marketing para as redes sociais. A gente vai colocar sombra projetada, dá um OK. No texto de baixo também. Cliquei demais. Vamos lá. 2 cliques. Sombra projetada. Dá um OK. Próximo texto também. 2 cliques na camada. Sombra projetada. OK. Eu vou sair repetindo esse para todos os textos aqui. Pronto, depois de terminado, eu volto para a primeira tela. Pretendo colocar uma imagem aqui entre uma tela e outra, para quando ficar a passada de imagem de uma para outra, a gente vê a metade de uma imagem e na outra imagem a gente vê a metade dessa mesma imagem. Eu vou fazer aqui para você ver. Então, primeiro eu vou colocar essa imagem. Arrastar ela aqui para o fundo. Então a gente vai posicionar ela mais ou menos aqui no meio da imagem. Vamos dar 2 cliques nela, sobreposição de cor. Não vai ficar bom assim. A gente vai ter que fazer do jeito antigo mesmo. A gente vem aqui em imagem, ajustes, preto e branco. Pronto, aí já deu o tom que eu queria. É só clicar em OK. Pronto, a imagem já ficou preto e branco ali. Já que ela tá pegando um pouquinho aqui do texto, a gente vai diminuir um pouco da opacidade dela. Colocar mais ou menos em 40, 50, acho que 40. Pronto, em 40% ela não está atrapalhando o texto. Então a gente vai dar um OK. Vamos puxar para o meio da outra. E aqui eu vou querer colocar, acho que essa imagem aqui do homem. Mesmo jeito, já veio já para a pasta fundo. Vamos colocar ela aqui no meio. Dá um OK para ver como ela ficou. Eu também vou querer ela em preto e branco. Vou converter ela em objeto inteligente. Venho aqui em imagens, ajustes, preto e branco. Dou um OK. Então, ajuste a opacidade dela para 40%.
Dou um OK. E aí já está no segundo desenho. Então aqui a gente vai para a reta final aqui do desenho. Ou do post, né? Eu vou querer essa foto aqui. Clique e arraste. Vou centralizar ela aqui no meio. Dou um OK. Transformo ela em objeto inteligente. Venho aqui em imagens, ajustes, preto e branco. Dou um OK. Diminuo aqui a opacidade dela de novo para 40. %. Pronto, tá OK aí. Aqui na última eu vou trabalhar só aqui. Já deixa seu gostei. Eu separei essa imagem aqui para colocar. E ela também veio pro fundo. Como ela tá toda completa aqui, eu quero só o coraçãozinho vermelho no meio. Então eu transformo ela em objeto inteligente. Venho aqui em selecionar assunto. E aqui, depois de selecionado o assunto, eu venho aqui, clico aqui em máscara. Pronto, já tenho o objeto recortado aqui. E o que eu quero trabalhar, dou um Ctrl T. Diminuo ele aqui ao tamanho que eu quero. Dou um OK. E agora eu venho na simples sombra projetada. OK. Agora a gente vai trabalhar com o alinhamento. Para o alinhamento a gente pode chegar na primeira do marketing digital. Colocar guias. Para a gente não perder o foco. Esse texto aqui ele pode descer um pouco. Então aqui eu estou delimitando aqui a área que eu posso trabalhar com o texto. E agora é só alinhar. Deixa eu ver se eu consigo aqui igualar. Ficar melhor aqui. Pronto. Dou um OK. Que eu posso alinhar mais melhor. Que eu posso baixar um pouquinho. Posso dar um Ctrl T, Shift, puxar para aproveitar todo o espaço da delimitação. Aqui precisa só de um pequeno ajuste, até no tamanho também. OK. A parte de baixo também precisa do começo. Dá um Ctrl T, Shift, segura e arrasta para aproveitar todo o espaço aqui do campo de texto. Curtiu o post? Subir um pouquinho. Ctrl T. Ele está um pouco esticado demais. Acho que aqui tá bom. OK. Já deixa seu gostei, dá uma baixada. Segue para mais conteúdo. Posso dar
uma baixada, alinhar ele com a linha de baixo. Para isso ficar no meio, a gente vai baixar ele um pouquinho. Alinhou. Agora a gente vai fazer o alinhamento vertical. Clica em cada texto, segurando o Shift. Vem aqui no alinhamento e clica nesse segundo alinhamento aqui, que é o alinhamento vertical. Clica fora. Vem para o outro, clica, Shift, clica no texto, alinhamento vertical, clica fora, clica no texto, Shift, clica no texto de baixo, alinhamento vertical, próximo texto, mesma coisa, Shift, clica embaixo, alinhamento vertical, próximo texto, clica, Shift, clica embaixo, alinhamento vertical. Aqui do mesmo jeito, clica embaixo, alinhamento vertical. E aqui faltou só agora a seta pro lado, né? A gente faz aquela seta pro lado para a pessoa saber que tem que passar aqui de uma imagem para outra. E aqui então aqui eu deixei essa seta por último. Vamos colocar ela aqui. Diminuir o tamanho. Já aproveitar essa linha aqui da margem. Colocar ela aqui. Dá um OK. Ela ficou muito grande aí. Vamos diminuir. Só um detalhe aqui. Ainda achei que ela tá grande. Pronto, eu acho que aqui ela ficou boa. Já ficou OK, então mesmo assim a gente vai puxar ela aqui para o fundo. Vamos colocar a sobreposição de cor. 2 cliques na camada, vai abrir essa caixa. Sobreposição de cor, aqui, deixar ela branca. Dá um OK. E agora a gente vai só com Alt, clica nela, vai aparecer 2 setinhas. A gente vai clicar e arrastar. Deixa eu ver como é que vai dar certo isso. Clicar e arrastar. Opa. A gente clica e arrasta. Clica e arrasta. Clica com Alt e arrasta. Clica com Alt e arrasta. Opa, voltou aqui. A gente pode fazer de outra forma também. Ctrl C, Ctrl V. Ela vai vir aqui. Ctrl Z. A gente pode dar um Ctrl C, Ctrl F.
Também não. Clica nela e arrasta. É a melhor forma. Clica de novo nela e arrasta. Com cuidado para não pegar nos outros elementos da imagem. Finalizou aqui. A gente vai clicar na seta. Clicar no texto com Shift. Fazer isso de novo aqui no outro. Clica na seta. Clica no texto. Alinhamento. Clica na seta. Clica no texto. Dá um alinhamento. Clica na seta. Shift. Clica no texto. Alinhamento vertical. E aqui é a mesma coisa, clica na seta, clica no ícone com Shift segurado, alinhamento vertical. Ctrl 0 para a gente ver o trabalho completo. Alt e Scroll do mouse, a gente navega aqui. Para ficar essa mãozinha aqui, a gente aperta espaço, segura, clica com o mouse, segura e arrasta. Que pode ficar aqui, não tem problema. Então, terminado o nosso post, o que é que a gente vai fazer agora para salvar essas imagens separadas? A gente primeiramente vai tirar todas as guias, visualizar, apagar guias. A gente vem visualizar um novo layout de guias. A gente vai tirar as margens, deixar só as linhas. Dá um OK. E aqui a gente vem na ferramenta Fatia. Ferramenta Fatia, ela fica aqui abaixo da varinha mágica. 1, 2, 3, 4. É a quinta ferramenta de cima para baixo. Então aqui na ferramenta Fatias, a gente vai fatias a partir de guias. Pronto, aqui já cortou toda a nossa imagem aqui, ó, em 6 imagens diferentes. E agora a gente vai salvar essa imagem. No caso, salvar essas imagens, né? A gente vai clicar em arquivo, exportar. Aí vem aqui, salvar a web legado. O atalho é Alt, Shift e Ctrl S. Vamos lá. Clicando no Alt aqui, enrolando no Scroll, a gente pode ver o trabalho completo. Então a gente vai marcar, segurando com o Shift, a gente vai marcar todas as fotos. Aqui em cima, em predefinição, está em GIF, a gente vai colocar em PNG 24. Deixar do jeito que está e apertar salvar. Aqui vai pedir a pasta no seu computador para salvar. Geralmente eu salvo na minha pasta trabalho. Eu vou colocar aqui Carrossel 2. Vou dar um salvar. Pronto, salvou meu trabalho. Eu venho aqui e tá aqui o meu trabalho aqui, ó. Esse carrossel aqui você agora posta no Instagram.
Então é isso, galera. Espero que esse tutorial tenha ajudado vocês de alguma forma. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscreverem no canal. Obrigado por assistirem até aqui. E se tiverem mais alguma dica para compartilhar conosco, deixe nos comentários abaixo. Até a próxima!